Apóstolo Paulo falando em línguas. Algumas pessoas perguntaram, aonde você já viu um apóstolo falando em língua? Me prova na Bíblia alguém falando em línguas. Dando sequência ao vídeo número 15, onde eu coloquei alguns pontos necessários para que se entenda melhor, eu vou estar mostrando Paulo falando em línguas e trazendo algumas referências. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, porque eu falo, dou graças a Deus, porque eu falo em outras línguas mais do que todos vocês. E muitas pessoas imaginam que ele estava falando de línguas e de idiomas naturais, idiomas da terra, porque Paulo era poliglota. Será? Vamos entender isso melhor? Eu fiz algumas anotações. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, vamos lá. Porque o falar em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala em mistérios. Que língua que Paulo estava falando no versículo 18? O versículo 2 responde. Ele falava uma língua que porque falo em línguas que não se fala aos homens, mas a Deus. Ele falava uma língua que falava a Deus, que os homens não entendiam. Porque não entende, porque em espírito falo em mistério. Ele falava uma língua em mistério, não era uma língua natural. Vamos para frente. Versículo 4. O que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que fala em línguas edifica a si mesmo. Edifica o quê? Te edifica nos dons, e é o que veremos. O falar em línguas, ele é um propulsor dos demais dons. Então, eu já quero de antemão adiantar, geralmente pessoas que são batizadas em línguas, logo no começo, ele geralmente não tem, não recebeu ainda os outros dons. Não estou dizendo que isso é uma regra, né? E ele sente muita vontade de falar em língua, e ele ainda geralmente não teve ainda a interpretação de línguas, que é um outro dom. Eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo 15, né? Vou trazer um pouco mais para frente. São vários assuntos que estamos abordando, então temos que entender isso aqui. E então quem fala em línguas, às vezes ele já recebeu o dom de línguas e fica ali um pouco em dúvida ou com vergonha, né? Porque por causa de algumas passagens. Quando você der vontade de falar em línguas, a palavra de Deus fala bem assim, quando falar em línguas é bom que tenha intérprete, porque senão ninguém vai entender, não é verdade? Mas não quis dizer necessariamente para você não falar em língua se não tiver intérprete. O que quer dizer isso? Que você, ao falar em língua, não levante a voz. Você pode falar em língua na igreja, essas coisas e tudo, a não ser no momento propício para aquilo. Que nem, por exemplo, no caso de busca de dons, né? Eu, graças a Deus, conheço vários ministérios. A Congregação Cristã no Brasil, por exemplo, ela tem a busca de dons, né? Outras igrejas também. Então, aí é diferente. Se você sentiu ali de profetizar, você vai levantar e profetizar. Está em busca de dons. Se você sentiu de falar em línguas, vai só falar em línguas. Enquanto você fala em línguas, o dom de línguas, ele edifica os seus dons, né? Ele vai abrir a sua visão espiritual, ele vai te ajudar no discernimento, ele vai te ajudar na busca de outros dons, ele vai edificar os seus dons. O que fala em língua edifica, e não, quando se fala em línguas, o que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Se você falar em línguas e interpretar, aí você vai estar edificando a igreja também. Mas isso não quer dizer que se você não tiver interpretação, você não vai falar em línguas. Se der vontade, passe a noite toda falando em línguas e observe depois o que vai acontecendo na sua vida. A sequência disso é receber outros dons. Eu afirmo isso e a Bíblia é o que a Bíblia nos aponta. Ora, quero que todos vocês falem em línguas, versículo 5. Mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação, como eu estava dizendo no versículo anterior, né?
Já no versículo 6, de 1 Coríntios 14, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei, se não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Não teria proveito nenhum. Porém, é escândalo para pessoas que não têm entendimento. Mas se você está em um grupo onde são só pessoas que entendem ali alguma coisa, continue falando em língua, os outros vão entender. Eles não vão interpretar, mas vão entender porque sabe que você está fazendo uso de um dom. E ainda mesmo que não entenda, eu vou trazer um vídeo sobre coisas que aconteceram de fatos sobre o falar em línguas, né, comigo e com outras pessoas, inclusive virtude. Geralmente quem está falando em língua, ele está sentindo a virtude de Deus, e às vezes ele está orando e até ora em línguas para alguém, e alguém ali se escandaliza. Temos que entender que ele está na virtude, e virtude cura, tá? Aí você vai impedir ele de falar em língua? Você não entendeu. Eu vou trazer também um relato, eu acho, não sei se eu já trouxe nos vídeos anteriores, de pessoas que foram curadas enquanto alguém orava por ele em língua. Ele não entendeu, mas foi curado. Ele não foi edificado, não teve edificação, mas teve uma cura. É importante, não é? De repente a pessoa precisava de uma que fala assim, mas não teve edificação. Mas de repente a pessoa precisava de uma cura. Ele estava doente, né? Doente na carne ou uma enfermidade espiritual, e foi curado. Então, tira da cabeça que só deve falar em língua quando tem interpretação. Agora, é bom que busque a interpretação, tá? Interpretação de línguas. Assim também vocês, se a língua não falar palavras entendíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estarei falando ao ar. Já falou no versículo, na parte anterior, né? No versículo anterior, esse é o versículo 9. Vamos ao versículo 13. Por isso, o que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora sim, mas o meu entendimento ficará infrutífero. Quando eu falo em línguas, como já disse lá, o que fala em línguas fala a Deus e não aos homens, né? Quando eu oro em línguas, eu oro sim, mas eu não estou entendendo. Só que não se esqueça, a virtude está ali, né? E às vezes o Espírito Santo está trabalhando em você. Aí você busca a interpretação. Caso não vier ter, não desvalorize o dom de línguas. Fale em línguas. Só lembrando, eu estou falando sobre o dom de línguas, mas nós vamos trazer também outros vídeos sobre outros dons e outras coisas muito importantes na Bíblia, com detalhes, né? Que fareis, pois? Orarei com espírito... Que farei, pois? Orarei com o espírito, orar em línguas dos anjos, mas também com o entendimento, língua dos homens, né? Tendo interpretação. De outra maneira, versículo 16, de outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o Amém sobre a tua ação de graças, o que o leigo, pois, não sabe o que fala. Se você só orar em línguas, principalmente junto com leigos, como ele vai dar amém, ou seja, confirmar, se ele não consegue entender nada? Temos que entender uma coisa. É bom ter o dom de discernimento para saber se aquele falar em línguas, vou trazer em outro vídeo, é do Espírito Santo, né? Eu tive algumas perguntas aí, eu estou adiantando o vídeo sobre o falar em línguas e não fizeram essa pergunta, mas podem fazer, mas eu também posso responder. O segredo não está em parar de falar em línguas. Agora, é bom ter discernimento, para se alguém chega orando em línguas para você, você saber que espírito é aquele, né? Então isso é muito importante. Está escrito na lei: por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Espera aí, vamos separar uma coisa aqui. Está escrito na lei: por homens de outras línguas
e por lábios de estrangeiros. Outras línguas, línguas espirituais, lábios de estrangeiros, idiomas como português, inglês, italiano e assim sucessivamente. Só lembrando, alguém vai falar isso? Não, quando ele estava falando de outras línguas e por lábios de estrangeiro, estava falando da mesma coisa, negativo. Paulo ainda está falando aqui, especialmente no versículo 14, sobre o que fala em línguas, fala a Deus, senão aos homens. Ele está falando sobre, aqui o assunto de Efésios 14 línguas estranhas, ou línguas do Espírito, línguas espirituais, dom de línguas, dom de falar, língua dos anjos, línguas espirituais. Nós vamos para o próximo vídeo, que esse tema aqui vai render, e eu não vou economizar nas explicações. Clique aí na hashtag que vai estar aí embaixo, ou no link. Lembrando, se você clicar no link aí do YouTube, você vai para uma playlist que vai aparecer todos os vídeos em sequência. É bom que você, para entender, porque se você pegar e assistir um vídeo, você pode contradizer alguma coisa, ou não entender, e falar ou ficar numa dúvida. Eu estou aqui pedindo a Deus, orientação de Deus, estudando muito, né, sobre este assunto e outros, para te trazer, e não é possível trazer em poucas palavras. Eu quero fazer o possível para explicar da melhor forma possível, aliás, para ser ajudado pela Bíblia a explicar, porque eu estou falando Bíblia. Lembrando, o que fala em línguas, fala a Deus e não aos homens, línguas espirituais, para que não venha se entender que estavam falando neste momento para separar o dom de línguas e a interpretação de línguas. No dom de línguas e a interpretação de línguas, você também pode falar outros idiomas, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas nesse caso aqui, de 1 Coríntios 14, estava falando sobre língua espiritual, não era uma língua humana. O versículo 2 deixa bem claro.